Pessoal, quando você vai entrando aqui na narrativa do Walter Longo, eu estou aqui já na parte, estamos trabalhando no capítulo 2, né, degustando, né, a melhor fase do negócio. Então, o conceito dele, quer dizer, ele está querendo falar da passagem de uma baixa personalização para uma maior personalização. E aí ele vai fazer, na minha opinião, uma tentativa de colocar isso na história, e eu acho que está mal encaixado isso. E aí o que acontece? Ele fala aqui no primeiro parágrafo: estamos deixando para trás a Idade Média. Estamos em uma fase de transição na qual gradualmente superamos o conceito de fazermos tudo pela média. Eu não acho que isso é desse jeito, e vou explicar da seguinte forma. Eu, já há bastante tempo, eu trabalho sempre com taxas. Então eu acho que a gente tem uma taxa de personalização na sociedade e uma taxa que sobe e desce. É como se fosse um índice. Então eu diria assim, quando chegou a mídia impressa, com a leitura das pessoas e a República, nós tivemos um aumento dessa taxa de personalização e depois nós tivemos uma queda, porque essa taxa de personalização permitiu que a gente pudesse aumentar a população, e conforme a gente foi aumentando a população, a gente foi sentindo necessidade de baixar essa taxa de novo, para que a gente pudesse lidar com o aumento demográfico, massificar. Então, eu concordo com o Longo, e é interessante ele perceber isso, né, ter essa sensibilidade, de trabalhar com essa ideia da personalização. Só que ele blocou da seguinte maneira: até a chegada do digital, nós estávamos vivendo uma média, tudo pela média. E ele está trabalhando muito com o século passado. E no século passado foi a idade da mídia de massa, em que a gente tem, então, realmente um aumento radical da taxa de baixa, quer dizer, redução da taxa de personalização. E depois você teve um aumento depois da Idade Média com a mídia de escrita impressa, e depois você teve a redução dessa taxa. Então, trabalhar com uma taxa que sobe e desce, eu acho mais próximo dos fatos do que trabalhar com o que ele está colocando aqui. Que agora a gente tem personalização, né, e o mundo, até hoje, a gente não tinha personalização. A gente tem mais personalização, estamos aumentando essa taxa. O problema do Walter Longo, e eu acho que isso tem me ajudado a refletir, é que ele está trabalhando, o fator detonante para ele das mudanças históricas não está bem definido. Ele não é da escola canadense, ele não pega o McLuhan, né? Então ele está colocando esse fator apenas, quer dizer, ele vê o sintoma, mas por que está acontecendo esse sintoma, eu acho que está meio falho, né? Na página 30, ele vai falar do guru dele, né? Da onde ele está partindo, de um cidadão chamado Barry Sanders, que falou o declínio da mentalidade mediana. Foi daqui que ele, do ano 2000, foi daqui que ele partiu para falar do que ele está falando. Então, o que nós temos é o aumento da taxa de individualidade, é isso que ele está falando, né? Quando ele está dizendo que a gente está fechando a Idade Média, ele está dizendo que a gente está aumentando a taxa de individualidade. Eu concordo com ele. O que eu não concordo com ele é as causas. E isso vai ter um impacto. Tem umas frases que eu gostei, que eu marquei. Por exemplo, aprender passou a ser uma questão individual, de como e quanta disposição cada um de nós tem para assimilar novos conteúdos, né? Tem umas frases que eu gostei, tem alguns insights. Gostei do insight que ele fala aqui de Click School, em vez de falar de Brick School, né? Click School eu acho que é uma boa definição.
Mas eu acho que o que acontece é o seguinte, como ele não trabalhou dentro da ideia que a gente tem trabalhado, que é a diferença entre canal e linguagem, ele não vê o novo modelo de comando e controle. Então ele percebe que a gente está individualmente. Então ele fala, por exemplo, na educação, já tinha dito isso, né, que a gente vai aumentar a educação, a gente vai aumentar a individualização da educação com a educação à distância, quando na verdade para a gente poder fazer essa individualização, a gente precisa desse novo modelo de comando e controle com o uso da nova linguagem. Então, eu percebo que ele diz que se fala da individualização, concordo com ele, não concordo com por que isso está acontecendo, né? E essa ideia que ele vem falar aqui, inclusive na página 38, que a Globo lançou uma campanha 100 milhões de uns, e é preciso se comunicar individualmente com a audiência, fala de uma nova civilização na página 39, é preciso se comunicar individualmente com a audiência. Para se comunicar individualmente com a audiência, para a gente poder personalizar, a gente uberiza para poder aumentar essa personalização. É a uberização que quebra a barreira da gestão. É a uberização que permite escalar essa personalização. O que o Walter Longo não vê, e ele não vê por quê? Porque ele não percebe, ele não trabalha com taxas, não vê a relação população-mídia, que a gente tem um jogo aí, né? Vem a mídia, cria-se um novo modelo de comando e controle mais sofisticado que aumenta a personalização, que é o caso da República, do livre mercado, aumenta a população e depois a gente tem uma crise de redução de taxa de personalização e depois com a nova mídia a gente aumenta essa taxa de personalização, provavelmente com um boom demográfico que pode acontecer e a gente entra em crise de novo. Então é interessante. Estou gostando da leitura, acho que eles têm uns bons insights. A minha crítica é a parte mesmo conceitual, científica, que eu acho que é precária. Os insights são bons. O que vocês dizem?